Hoje é o pastor Kleber. Amém. Deus, firme, tá firme? 1, 2, 3. Firme. Firme. Vamos combinar? Antes de assistir o vídeo, dê logo o seu like e compartilhe com todo mundo. BL7, o seu canal. Aleluia. Bem-vindo, querido, para esse tempo tão especial, tão glorioso. Obrigado, pastora. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma grande honra estar aqui mais uma vez, estar junto com a senhora. A senhora fala que Deus traz as pessoas para a senhora, né? Pessoas tão capacitadas. Na verdade, nós somos privilegiados quando temos acesso a esse lugar, a essa liderança, e quanto nós somos abençoados, todos, sem exceção. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu cuidado, pela sua cobertura espiritual sobre a minha família. Muito obrigado. Amém. E hoje nós estamos no nosso 6º dia, né? 6º dia. Ficar em Jerusalém até que do alto, né, você receba, seja revestido pelo poder de Deus. E quando veio esse tema dentro de mim, eu falei, tá, ficar em Jerusalém é muito vago. O que eu preciso? O que eu posso alcançar nesse lugar, nessa casa, nesse quarto, nessa sala, né? Nesse lugar aberto, não sei onde cada um está, mas o que eu preciso? É só ficar orando com a mão levantada? Não, nós temos alguns deveres a cumprir, nós temos que ter entendimento de algumas coisas, e tem sido maravilhoso, e eu tenho certeza que hoje também vai ser glorioso, porque revestidos pelo Espírito Santo para se mover com graça através do conselho. Aleluia, glória a Deus. É contigo, varão. Amém, pastor. Muito obrigado. Eu me considero muito privilegiado hoje para meditar nesse tema com todos que estão nos acompanhando em todos os canais, YouTube, Instagram, Facebook. E a minha oração é para que a reflexão dessa tarde, início de noite, seja, na verdade, uma palavra de conselho de Deus a cada pessoa que está nos ouvindo. É isso que Deus colocou no meu coração. Será uma palavra de conselho a cada pessoa que está nos ouvindo. Quando eu li o texto-chave, pastora, da nossa campanha, lá de Lucas 24, 49, eu vi que eu sou um dos mais privilegiados por esse convite. Porque, na verdade, eu leio esse texto, e esse texto, para mim, é um conselho de Deus. É um conselho do próprio Jesus a um grupo de apóstolos. Então, eu queria construir essa palavra hoje para que as pessoas entendessem o cuidado de Deus quando Ele traz um conselho, quando Ele traz uma orientação, quando Ele traz uma instrução. Eu queria ler o texto, né, lá de Lucas 24, 49. As pessoas que estão com a Bíblia podem localizá-la, que diz assim: e eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Meu Deus, eu leio isso aí e falo assim, meu Deus, esse é um dos conselhos mais belos que tem na palavra. O próprio Jesus se dirigindo a um grupo de pessoas. E aí a gente fala sobre conselho, e eu fui fazendo algumas pesquisas, e eu queria começar para dizer o que não é um conselho. O que não é um conselho? E para as pessoas entenderem, eu quero usar uma linguagem humana. Quando a gente imagina alguém nos dando um conselho, a gente precisa descartar da nossa mente. Para entender o conselho de Deus, a instrução de Deus, é importante que a gente deixe Deus renovar a nossa mente com as coisas que já estão conceituadas, estruturadas na nossa mente. Então, o que não é um conselho? Bem, quando Deus dirige para nós um conselho, saiba, não é uma dica. Deus não está nos dando uma dica aleatória. Deus não está nos dando uma sugestão desinteressada. Deus não está nos gerando uma possibilidade adicional nas coisas do nosso dia a dia. Não. Ele não está dando uma alternativa qualquer. Deus não está dando uma opção sem firmar conosco um compromisso. Então, quando Deus dirige a palavra de conselho para nós, Deus não está nos tratando de uma maneira qualquer. Não é dica, não é sugestão, não é alternativa, não é opção, não. Porque quando eu falo em conselho, o que é o conselho?
O conselho é uma orientação. E eu queria passar por alguns tópicos dessa orientação para ser um conselho. Um conselho é uma orientação, primeiro, emitida por uma autoridade. Quem dá conselho tem que estar revestido de autoridade. Quem dá conselho, ele tem um objetivo, que é alcançar uma pessoa ou um grupo de pessoas. Quem emite um conselho, ele dá neste conselho uma direção específica. Quarto, tem uma condição para esse conselho se realizar. E quinto, tem um propósito. Conselho tem tudo isso. E quando eu leio esse texto, eu falo assim, meu Deus, tem tudo nesse negócio aqui. A pastora Zenete separou esse negócio, me deu até um privilégio, porque dá para passar por essa passagem e imaginar nós, cada um de nós, no lugar desses discípulos. Porque quando a Bíblia traz uma palavra para nós, não é só uma palavra histórica, é uma palavra para agora. Deus está interessado em nós agora. É no ano de 2020. É neste mês que é maio. É no dia de hoje que é 24. Então Deus está interessado em nos alcançar no momento em que Ele dirige essa palavra. Agora tem uma coisa interessante no conselho, pastora. 3 segredos do conselho para ele produzir efeito. Primeiro... Gente, anota aí, ó. Anota aí, gente, pelo amor de Deus, anota aí. Mas depois fica importante. No YouTube, as pessoas podem rever várias vezes, que vai valer a pena. Amém. Para que um conselho produza os efeitos, primeiro, a capacidade do conselheiro não pode ser colocada em dúvida. Quando eu ouço um conselho, eu não posso colocar em dúvida a capacidade do conselheiro. Se eu busco o conselho ou se o conselheiro me procura, ele tem uma expertise, ele tem uma experiência, ele tem um conhecimento, ele tem um entendimento. Olha só todas as coisas que nós já vimos aí para trás, pastora. Sabedoria do conselheiro, o entendimento do conselheiro, o conhecimento do conselheiro, que daqui a pouco vai ter alguém meditando aqui. Então, o conselheiro, ele tem que ter uma capacidade inquestionável e nós temos, como aconselhados, uma confiança nele. O conselho, para ser efetivo, ele carrega um valor. Então, não é mais a capacidade do conselheiro, mas o valor que o conselho tem. E quando é Deus nos aconselhando, pode ficar tranquilo, não precisa nem ter dúvida. Deus tem uma intenção de nos alcançar, Deus tem uma intenção de trazer esse conselho, e esse conselho é carregado de quê? De cura, é carregado de vida, é carregado de restauração, é carregado de conserto, é carregado de alinhamento, carregado de todas as coisas que estão no coração dele para nos alcançar. Então, essas 2 primeiras características dizem respeito à fonte do conselho, e hoje a nossa meditação aqui é Deus é nosso conselheiro. Amém. Ao valor que o conselho tem, e não há dúvida no valor que o conselho de Deus tem para nós, mas tem uma terceira coisa aqui que vai ser bom a gente meditar aqui hoje. Que para o conselho ser efetivo, aceitar e aplicar. Eu preciso entender o conselho. Eu entendo o conselho. E às vezes Deus dirige a palavra para nós e racionalmente, logicamente, a gente entende o conselho. Só que nós temos que partir para a próxima etapa, que é o quê? Eu tenho que aceitar que esse conselho é para mim, que essa orientação é para mim. E quando Deus vai falando conosco, até para as pessoas que estão nos ouvindo, quando Deus começa a falar conosco, tem algo que vai acontecendo dentro da gente que nós não temos controle. Você não sabe de onde vem, é como um vento, você não sabe de onde vem, você não está sabendo para onde que vai, mas tem algo, um rebuliço, um movimento, um calor, uma alegria, um negócio que vai incomodando você, quando Deus começa a trazer uma palavra de conselho para alcançar a sua vida. Então, você entendeu? O que você tem que fazer agora é aceitar. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Eu não tenho dúvida. Eu entendi o que esse conselho traz, mas essa palavra é para mim. Agora, o grande desafio não é entender. O grande desafio não é aceitar. O grande desafio é aplicar. É colocar em prática. É seguir o conselho.
Esse é o grande desafio que Deus batalha conosco ao longo de toda a nossa história. Ele traz a palavra, traz o conselho, a gente entende, a gente aceita que é para a gente, mas a gente não consegue colocar em prática. E aí eu pergunto, como é que o efeito faz? Que efeito tem o conselho? Não tem efeito. Não é, pastor? Nenhum. Nenhum E efeito. olha, eu preciso abrir um parênteses aqui. Amém? Dessa parte que você está dizendo. É muito Amém, profundo. pastor. Amém. Mas é muito profundo. Amém. Aceita, e isso é um retrato que já faz... Esse é o terceiro dia que o Espírito Santo me leva para o mesmo lado, que Olha é a só. condição da igreja. A igreja aceita, Ela entende. Entende, vai para a igreja, entende o momento, e adora, e louva, e aceita e tal. Só o que está faltando para nós? Essa é a palavra-chave. Aplicar. 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 Não temos aplicado. E aí que a gente está vivendo essa confusão. Uma igreja doente, né? Eu não posso deixar de dizer isso. Uma igreja doente, queira você concordar comigo ou não, mas uma igreja doente, uma igreja onde as coisas que aquele que veio para matar, roubar e destruir tem agido, a gente tem aceitado. A gente tem vivido. Se você olhar o quadro da igreja do Senhor, eu vou falar bem a verdade aqui, é vergonhoso. Não condiz com a palavra. Então, a gente aceitou Jesus, a gente está na igreja, a gente está lá, aí a gente, né, a gente entendeu, por isso que a gente aceitou, A gente por isso que a entendeu. gente segue os princípios na igreja. Saiu da igreja, eu É o desafio. Eu não tenho Exatamente. aplicação. Então, a chave, olha, nessa Entender. Deus nos deu uma palavra-chave. Ontem, Deus nos deu uma palavra-chave. E hoje Ele já me deu a palavra-chave. Aplicar. Aplicar. Se não aplicarmos, nós vamos sair de Jerusalém, às vezes, pior do que nós entramos. E eu acho muito bacana, pastora, quando eu leio essa passagem, assim, foi de uma inspiração a escolha dessa passagem e esse desafio, a campanha, esse desafio que está sendo proposto para nós, porque não é só para a igreja, é para a sociedade. A sociedade ela é impactada com essa palavra de conselho vindo de Deus. E eu queria fazer uma breve reflexão sobre esse texto e aplicando aqui algumas coisas que eu vi que, assim, eu gostei demais. Eu fiquei apaixonado por essa palavra. Então, você imagina, Jesus pega os discípulos, ele está próximo a ir embora, voltar para o seio do Pai, ele dirige uma palavra a algumas pessoas que estavam na dúvida, e agora, como é que vai ser? Alguns talvez estivessem tristes. Como é que é? Ele passou pela morte, ele ressuscitou, puxa vida, podia ficar conosco. E aí ele fala que tem que voltar para o Pai. Puxa, mas eu queria ter muito essa companhia. Aí Jesus fala assim, olha, eu não vos deixarei órfãos. Eu preciso ir. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. Eu vou para preparar-vos lugar. Eu vou, mas eu enviarei o Consolador. Olha bem, olha a característica que ele dá para o Espírito Santo, pastora. Consolador. Quem é que precisa de consolo, pastora? É quem está triste, é quem está chateado, é quem está indeciso, é quem está com sentimento de perda. É assim que a gente fica quando a gente está sozinho sem Deus. É assim que a gente fica. A gente fica perdido. A gente fica sem saída, a gente fica sem alternativa. E aí, qual é a maior sensação de alguém que está perdido? De muita tristeza, de orfandade. A gente está órfão. E aí ele vem o Consolador para nos consolar a respeito dessa ausência de Jesus, que virá uma segunda vez. Aí ele fala com eles, ei, calma aí. Eu tenho uma promessa para vocês. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha o que ele está falando, gente. E não é só para os apóstolos, é para mim, é para você, pastora. É para cada uma das pessoas que nos ouvem.
tem uma autoridade que está dirigindo uma palavra. Essa autoridade é Jesus. E cá entre nós, pastora, Jesus é mais do que conselheiro. Isaías 9, versículo 6, fala que ele é maravilhoso conselheiro. O conselho dele produz maravilhas na minha vida. O conselho dele produz milagres na minha vida. O conselho dele abre portas. O conselho dele estabelece oportunidades. O conselho dele vai além do que a gente está imaginando. O conselho dele, porque dele, nele, está toda a autoridade. É assim que a Bíblia diz que toda a autoridade foi delegada a ele. Não existe um nome. Não existe um outro nome, o nome de Jesus. Aí ele fala assim, essa palavra é para vocês. Tem um objetivo nessa palavra. Tem uma promessa para você, mas só tem uma condição. Qual é a condição? Vocês precisam ficar em Jerusalém. Um verbo e um lugar. Ficar. Aonde? Em Jerusalém. E aí vem a pergunta, mas Jesus, durante quanto tempo? Ei, calma. Eu não vou criar um tempo, eu crio a condição. É até que. Até que. Porque todas as vezes que Deus dirige uma palavra de conselho para nós, Deus nos coloca frente a frente com a gente mesmo. Alguém que estava triste, queria que essa coisa acontecesse depressa. Uma ansiedade, uma expectativa. E aí fala assim, ei, até que do alto sejais revestidos. Agora eu queria, para provocar as pessoas que nos ouvem, eu queria localizar essa palavra. Essa palavra está lá em Lucas 49, mas logo em seguida, né, que ele fala assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Só que o versículo 50 diz assim, então, Jesus os levou para Betânia. Hã? Como assim? Não era para ficar em Jerusalém? É, porque todas as vezes que Deus dirige uma palavra a mim e a você, todas as vezes que vem uma instrução de Deus, uma instrução do céu para mim e para você, nós somos colocados diante de nós mesmos. Era para ficar em Jerusalém, mas ali há um teste. Qual é o teste? Eu tiro vocês de Jerusalém. A ordem é para vocês estarem lá, mas eu quero me despedir de vocês em Betânia. Eu quero me despedir de vocês em Betânia. E a Bíblia diz assim, e erguendo as mãos, os abençoou. Só que logo depois, aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Era para ficar em Jerusalém, ele leva para Betânia, e em Betânia há uma despedida, há uma lacuna, há um vazio, há uma ausência. E quando há uma lacuna, um vazio, uma ausência, nós somos testados. Eu sou testado. Quando há uma necessidade, eu sou testado. Quando há uma lacuna, eu sou testado. Numa ausência, eu sou testado. E aí a pergunta é, quando somos testados, qual é a resposta que nós damos? Porque nós entendemos a palavra. Nós aceitamos a palavra como nossa, como para nós. Agora a questão é, como que nós vamos aplicar? É no teste. Quando nós somos testados, Deus nos pede uma resposta. Deus nos pede uma atitude. Deus nos solicita uma decisão. Porque permanecer na palavra, pastora, permanecer na palavra, meu querido amigo, meu querido familiar, você que é convidado, para permanecer na palavra, só é resultado de uma escolha. Uma escolha. Uma escolha pessoal, intransferível. Não é o meu pastor, não é o meu líder que escolhe por mim. Não é o meu esposo ou minha esposa que escolhe por mim. Não é meu filho que escolhe por mim. A escolha ela é pessoal, intransferível. Por isso que a Bíblia diz, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E quando eles são testados, o que a Bíblia diz no versículo 52? Então, eles, adorando a ele, adorando a Jesus, voltaram para Jerusalém,
tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, Glória louvando a a Deus. Deus. Uhul! Aleluia! Pensa Meu demais! Sensacional! Deus, meu Pai. Cada situação que nós vivemos e que não está de acordo com aquilo que nós imaginávamos, e talvez aqui várias pessoas sendo alcançadas por essa palavra, vivendo uma situação neste momento que parece que não tem saída, não tem um horizonte, não tem uma alternativa. Ei, atenção, é só teste. É um teste. Nós estamos em treinamento, assim como os discípulos. Era para ficar em Jerusalém, mas eles são levados para Betânia. E em Betânia sentir a ausência daquele que estava com eles todos os dias. Aconselhava, dava o carinho, dava a palavra, multiplicava o alimento, trazia cura. Ele estava todos os dias com eles. Mas agora ele não estaria mais. Haveria uma outra pessoa que também vinha da parte de Deus, que era o Espírito Santo. Aleluia. Mas para podermos receber isso, tem que ter uma ausência que clama, uma lacuna que clama, um vazio que é estabelecido para que ele venha e possa preencher por completo. Maravilhoso demais, é maravilhoso demais. E aí eu lembro de uma história que eu ouvi que eu achei sensacional sobre conselho. Os discípulos estão acabando de passar por um conselho. Eles entenderam, aceitaram, mas agora tinham que aplicar. E sabe quando é o aplicar? No momento da ausência, no momento que falta. Nós somos testados no conselho, no momento em que falta. No momento em que a coisa não está do jeito que nós gostaríamos, não está alinhado. É aí que nós somos impulsionados a aplicar o conselho. Porque se nós estivéssemos satisfeitos, se tivesse tudo tranquilo, nem de conselho a gente precisava. Verdade. Deus cria a lacuna para que a gente se lembre do conselho, para que a gente se lembre da orientação e queira viver o ensino. Queira viver a palavra. Eu estava conversando com uma pessoa outra vez, uma certa vez, ela falou assim, eu estou aconselhando uma pessoa que eu encontro com ela toda semana. Toda semana eu aconselho ela. E depois de algumas semanas, sem nada acontecer na vida dela, sem nenhum resultado, ela chega para mim e fala assim, olha, hoje eu vim aqui para receber aquele conselho que muda a minha história. Ah, é? Eu preciso muito de uma palavra que muda a minha história. Ah, tá bom. O conselheiro vira para ela e fala assim, tem algumas semanas que nós temos conversado e eu tenho direcionado a você vários conselhos. A palavra que vai transformar a sua vida está numa pergunta. Daquilo que você ouviu até hoje, o que você aplicou? Porque é isso que vai mudar a sua história. Não é só entender, não é só aceitar, mas é colocar em prática. É isso que vai mudar a sua vida. Oh, Jesus. O conselho pode ter sabedoria, o conselho pode ter poder, o conselho pode ter promessa, mas isso só me alcança quando eu aceito, eu entendo, mas eu aplico. Eu vivo baseado naquilo que eu ouvi de Deus. Eu vivo baseado naquilo que eu ouvi de Deus. Quantos conselhos nós temos ouvido de Deus? Quantas orientações, de quantas formas Deus tem falado conosco? Quantas vezes veio um vazio e a gente dá um jeito de dar uma fuga, de fugir, tentando ocupar esse vazio. Mas esse vazio é exatamente do tamanho de Deus. É do tamanho da palavra dele. É a palavra dele que vai trazer o alinhamento. É a palavra dele que vai trazer a cura. É a palavra dele que vai trazer o conserto. É a palavra dele. Mas é a palavra dele aplicada. Aplicada. Não adianta ter um remédio maravilhoso dentro de casa se você não toma o remédio. Não adianta ter um alimento saboroso na sua casa que você está guardando se você não toma e ele faz parte da sua vida, se você não o ingere. Este é o segredo da palavra. É quando ele nos alcança, ele faz parte da minha vida.
E olha que interessante o que diz Provérbios 24, versículo 6. Se você puder abrir a sua Bíblia, eu queria muito que você abrisse a sua Bíblia, para você entender quando vem um conselho de Deus para você, para sua casa, para sua família. Você precisa estar ligado, porque esse conselho tem um propósito. Esse conselho não é uma dica. O conselho de Deus não é uma sugestão. O conselho de Deus é uma orientação para uma mudança. O conselho de Deus é uma orientação para uma transformação. Olha o que diz o versículo 6 de Provérbios 24. Com conselhos prudentes, tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. O segredo de Deus, do conselho que Ele tem para nós, Ele usa vários canais, inclusive pessoas. Deus usa pessoas como canal de conselho. E por que vem o conselho? Porque Ele sabe que nós estamos em guerra. E para viver numa guerra, para batalharmos nessa guerra, nós precisamos ser equipados com os prudentes. Querido, quando você está numa guerra, escuta bem isso que eu vou te falar. Anota isso, compartilha com a sua família, compartilha com os seus amigos. Quando nós estamos numa guerra, só existem 2 resultados na guerra. Só 2 resultados. Ou é a vitória, ou é a derrota. Não tem como sair ileso por cima do muro na guerra. Ou você é vitorioso, ou você é derrotado. Derrota ou vitória depende do quanto você aplica o conselho. O conselho. Deus está interessado na nossa vitória, porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há vitória. Quantas vezes Ele tem falado comigo e com você? Aí você pede, Deus, eu queria muito voltar ao relacionamento, eu gostaria... Ah, é? O conselho de Deus é, então perdoa. Então perdoa. O conselho prudente para o relacionamento é o perdão. O perdão tira o laço. O perdão tira a pedra de tropeço. É o perdão que faz isso. Mas você pode entender isso, você pode aceitar isso. Mas se você não aplicar isso, continuará o problema do relacionamento. Pastor, eu queria muito receber hoje uma oração para que Deus pudesse me ajudar num grande problema. Por exemplo, eu não consigo engravidar, eu sou estéril. No conselho prudente, você está numa guerra, há um desejo de ser mãe, de ser pai, mas há uma guerra. Então, num conselho prudente, o conselho de Deus tem uma promessa, e nós vamos orar sobre isso hoje, pastora, sobre fertilidade, sobre fertilização. Eu creio nisso. Pessoas que estão me ouvindo aqui, que serão alcançadas por essa palavra, e nós ouviremos testemunhos, porque no conselho, nessa guerra de engravidar e não engravidar, Deus tem um conselho para esta tarde, esse início de noite. Amém. De cura, de restauração. Aleluia. Aplica o conselho, aplica fé no conselho. Haverá bom futuro, há esperança para o teu futuro. Eu creio. Pessoas que estão reclamando. Ah, mas é porque está muito difícil. As portas se fecharam. Tem palavra de promessa e de conselho para você hoje. Permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o poder, lá em Atos 1, que ele fala que era para nós sermos testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Jerusalém é a cidade em que nós moramos, é a terra que nós moramos, é a casa em que nós moramos. Judéia é a cidade próxima. Samaria é uma região um pouco distante. É algo que começa dentro de casa, é algo que começa na minha vida. Mas o que Deus quer ao nos dar poder, ao nos visitar com conselho, ao nos visitar com a ação do Espírito, é que nós sejamos testemunhas, partindo de nós, da nossa casa e alcançando as outras pessoas. Isso vai acontecer com você. Isso está acontecendo conosco. Nós cremos, não cremos, pastora? Com certeza, totalmente. Está acontecendo. Está acontecendo, isso mesmo. Está acontecendo. Agora eu queria ler um texto, que quando eu li esse texto eu fiquei assim encabulado.
e que tem um conselho de Deus que parece uma loucura. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel. Segundo livro de Samuel, no capítulo 5. É uma palavra de conselho para quem está indo para a guerra. É uma palavra de conselho para quem vai ser vitorioso. É uma palavra de conselho para quem não tem medo. É uma palavra de conselho para quem está determinado a alcançar a promessa de Deus. 2 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 22. O guerreiro é Davi e seu exército. Deus tinha acabado de dar vitória a Davi. E agora, os filisteus, versículo 22, os filisteus tornaram a subir e estenderam pelo vale dos Refaíns, armaram as tendas para assustar o exército. Davi consultou ao Senhor e ele lhe respondeu: não subirás. A gente pergunta a Deus, a gente quer um conselho de Deus e normalmente a gente quer que o conselho de Deus seja sempre sim. Ei, tem conselho de Deus que também é não. Sim. Tem resposta de Deus que é não. Deus, está na hora de mudar desta cidade. E a resposta de Deus é não. Permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Eu tenho que investir nesse negócio? Não. Permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Eu tenho que tomar essa decisão? Não. Permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Davi, eu acabei de te dar uma vitória, mas para esta oração que você está me fazendo, a palavra de conselho é não. Mas eu vou te dar uma estratégia. Eu vou te dar uma estratégia. Você não subirá. Rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. Ah, beleza, então vamos lá. Não, calma. Escuta o conselho todo. Não se precipite. Ansiedade. Aconselhado, precipitado, não ouve o conselho por completo. Já quer ir fazendo. Conhece gente assim, pastora? Ah, meu pai. Ah, meu pai. Vou te dar uma estratégia, Davi. Vou te dar uma estratégia, Davi. Ai, Senhor. E há de ser que, ouvindo um estrondo de marcha pela copa das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara. Fez Davi conforme o conselho. Fez Davi conforme a orientação. Fez Davi conforme a palavra recebida. E feriu os filisteus desde Geba até chegarem em Gézer. Só que às vezes a gente lê a palavra e a gente fica assim, poxa, então vai acontecer rapidinho. Não, calma aí, deixa eu te explicar. Eu estou numa guerra, Deus. Os filisteus vêm contra mim, o Senhor acabou de me dar uma vitória sobre os filisteus. Eu posso ir agora? Não. Não. Para cada tempo, para cada estação, Deus tem uma estratégia. Para cada situação, Deus tem uma estratégia. Neste caso, a estratégia era: pega o exército, fica debaixo das árvores, debaixo das amoreiras. Deus não falou que horas que era para ir e nem que hora que era para sair. Não sei se era de tarde, se era de noite, se era de madrugada. A questão era que quando Davi se colocava debaixo da amoreira, ele começava a lutar contra ele mesmo. Quando eu e você recebemos uma palavra de conselho, nós somos colocados de frente de nós mesmos. Nossa ansiedade, nosso poder, nossa capacidade, nossa intelectualidade, nosso preparo. É como se nós dependêssemos só disso. Não. Se dependesse só disso, você já tinha recebido a vitória. É isso aí. Quando você busca a Deus, é porque você precisa da estratégia dele. E talvez pessoas que estão nos ouvindo, talvez ainda não buscaram a Deus, está sentindo um vazio,
está sentindo uma lacuna, está sentindo uma necessidade. E essa palavra chega dentro do seu coração agora para você entender que o que você precisa é a palavra de conselho que vem dele. Uau! Davi, fica debaixo da amoreira. Eu não vou falar mais nada com você. Você só vai ter que ficar atento ao sinal. Fica atento ao sinal, Davi. Mas Deus, qual que vai ser o sinal? É simples. Você vai estar debaixo do lugar que eu te ordenei. E você vai ouvir um som de marcha, um exército celestial que vai sair na sua frente para batalhar a seu favor. Você só vai ver o som dos pés dos anjos, do anjo do Senhor, sobre a copa das árvores. É só isso. Esse é o sinal. Aí você pode sair. Você pode sair. Às vezes a gente fica esperando tanta coisa e Deus está falando tanto. Deus está dando tantos sinais. Mas está faltando o quê? Davi, quando você ouvir, não é para ficar quieto. Quando você ouvir, não é para ficar fazendo lanche. Quando você ouvir, não é para ficar amolando espada. Esteja preparado, porque quando você ouvir, é a hora de sair para guerrear e vencer. Oh, Davi. Aleluia. Você entendeu a palavra, Davi. Você aceitou que essa palavra é para você. Mas você vai ser trabalhado na sua ansiedade. É. Davi, você tem os seus 400 valentes, né? Podia sair. Não, é para esperar. Davi, sua espada já está amolada, já está lustrosa, está brilhante. Guarda na bainha. Meu Deus. Mas e se a comida acabar? Meu Deus. Quem cuida de você é o seu conselheiro. Uau. É o seu conselheiro. Meu Deus. Oh, o conselho que vem de Deus, pastora Zenete. O conselho que vem de Deus, meu amigo. O conselho que vem de Deus, meu irmão. Ele já tem em si uma promessa de vitória. Já tem promessa de vitória. A gente está preocupado com tantas coisas, mas já tem uma promessa de vitória. Ficai em Jerusalém até que não desista, até que não se impaciente, até que não fique olhando no relógio, porque o relógio dele não é o nosso. Ele é Kairos, o tempo da eternidade. Nós somos Cronos, o tempo do relógio. Ei, calma! O tempo dele é o tempo da vitória. Descansa nele, ouve o que ele está falando. Entende, aceita, mas aplica. Talvez pessoas estão nos ouvindo e agora você precisa estar debaixo da amoreira. Ah, mas eu queria tomar a decisão. Não. Debaixo da amoreira. Mas eu queria fazer acontecer. Não. Debaixo da amoreira. Mas eu já preparei até a mudança. Não. Debaixo da amoreira. Debaixo da amoreira. Quando você ouvir sinais, esteja atento aos sinais que entram na sua casa, mexem com a sua janela, anjos que vêm da parte dele, para você entender que anjos são espíritos ministradores, enviados pelo Senhor a serviço dos seus. Descansa nele. Descansa nele. Não sei como é que está o tempo, pastora. Ele tá falando, eu vou olhar o relógio? Não posso. É verdade, uhul! Amém, hoje eu até esqueci o meu relógio, que eu olho a hora. Amém, pastora. Aí eu falei, nem vou então, olhar. Amém.